Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com mais uma live. Olá, Liana, que bom estar aqui com você, que bom que você está aqui comigo. Vamos lá, vamos nessa. Hoje é um tema maravilhoso. Como é que passaram aí a semana? Tudo bem com vocês? Eu estou um pouquinho ainda no processo, né, alérgico, mas tá tudo bem comigo. Olha, duas amadas aqui comigo. Sejam bem-vindas, tá bom? Oi. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Dê um oi aí, diga tudo bem. Se estiver me ouvindo bem, tá tudo bem, tá? Hoje o nosso tema é bastante assim impactante. É um tema que a gente sempre ouve falar, né? Que é a mulher guerreira. E aí, Sol, me conte aí, você se considera uma mulher guerreira? Sim. E você, Liana, se considera uma mulher guerreira? Fala aí comigo, para eu saber como é que vocês estão se vendo com relação a isso, né? A gente costuma ouvir sempre esse termo e a gente, às vezes, não faz muito uma reflexão a respeito disso. E hoje nós vamos fazer uma reflexão acerca desse tema tão, assim, tão desafiador, né? Tão impactante, né? Mulher guerreira, né? E hoje eu trago assim, o peso de ser uma mulher guerreira. Será que é pesado ser uma mulher guerreira? Fala aí, Liana. Liana, você se considera uma mulher guerreira? E Solange, também se considera uma mulher guerreira, Solange? Fala aí comigo. Se você se considera uma mulher guerreira. Eu vou dar logo minha opinião mais tarde. Eu vou dizer a vocês se eu me considero uma mulher guerreira ou não. Tá certo? Mas antes eu quero ouvir de vocês. Sol, fale aí, você se considera Solange, uma mulher guerreira? Fale aí comigo que eu quero ouvir sua opinião, tá bom? Compartilhe essa live. Sim? Claro? Compartilhe essa live com seus amigos, com seus parentes, com seus familiares, para as mulheres que vocês conhecem, que vocês gostariam de ouvir sobre isso. Compartilhe agora essa live, tá bom? Então, vamos começar falando que eu já coloquei no tema. O tema já diz, né? O peso de ser uma mulher guerreira, né? Por que que eu coloquei esse tema, né? O peso de ser uma mulher guerreira. Por quê? O que é guerra, né? Se mulher guerreira fosse tão bom assim, como as pessoas romantizam muito essa palavra, esse termo, né? Tem uma romantização a respeito disso. Se fosse tão bom assim, né? Não seria essa palavra guerra, porque eu estava pesquisando sobre guerra, né? A palavra guerra, o termo guerra. O que o termo guerra quer dizer, né? Então, o termo guerra, eu tô olhando aqui só para marcar o horário, tá, pessoal? O termo guerra quer dizer, sabe o que, Solange, Liana? Quer dizer que é luta armada entre nações, né? Ou entre partidos de uma mesma nacionalidade, ou de etnias diferentes, né? Com o fim de impor supremacia, né? Ou salvaguardar interesses materiais ou ideológicos, né?
Então a gente está vendo que o termo guerra é um termo que tem um significado bastante pesado, né? Conflituoso, né? Quer dizer, é qualquer combate, né? Com ou sem armas. Isso quer dizer guerra, é um combate. Então, é o que mais que significa esse termo? Peleja, é conflito, é choque, é batalha, é porrada. Isso tudo é sinônimo de guerra. Tá lá no dicionário. Enfrentamento, né? É um enfrentamento, é uma contenda, né? Então, desentendimento, né? Discórdia, oposição, hostilidade, rivalidade, né? Desinteligência, todos esses termos são sinônimos, né? E o último, inimizade. Então, já pensou a gente carregar esse nome? Eu sou uma mulher guerreira. Se eu digo que eu sou uma mulher guerreira, significa que eu estou sempre em guerra, em hostilidade, em batalha, em conflito, né? Porque as pessoas começaram a usar esse termo como se fosse uma coisa maravilhosa, romantizando aquela mulher que é ativa, aquela mulher que dá conta de tudo. Mas, na verdade, o termo não significa isso. O termo significa exatamente o que eu falei aqui com vocês. E aí a gente faz uma reflexão. Será que que as pessoas ainda, as mulheres ainda querem carregar, né, esse peso, esse nome nas costas, sabendo do que ele significa? Será? Eu trouxe aqui um pouco da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, que a gente deve, que a palavra tem poder de vida e de morte, né? Então tudo que a gente fala, que sai da nossa boca, é muito importante e produz um efeito muito grande, não só na gente, quando a gente fala isso pra gente mesmo, mas quando a gente fala para os outros. Então, a palavra de Deus diz que a língua, a palavra tem poder de vida e de morte. Então, a gente precisa saber o que está falando para que a gente não venha a trazer influências, coisas negativas para a gente se autodenominar, né? Então, Deus fez o mundo através da palavra. Olha como a palavra é poderosa, né? Porque lá em Gênesis diz que no princípio era o verbo. O verbo quer dizer palavra. Então Deus criou tudo com uma palavra. Haja luz, haja, né? Tudo que ele criou. Então ele dizia o que? Haja luz, haja sol, haja terra, haja... certo? Então tudo Deus usou a palavra. Então ele criou coisas maravilhosas através da palavra. Imagina como nós somos seres divinos, nós somos imagem e semelhança de Deus. E também nós temos esse poder dentro de nós, né? Por isso mesmo, porque nós somos criação de Deus, nós também temos esse poder. Então, tudo que a gente fala, e a própria Bíblia fala, que a palavra tem poder de vida e de morte, a língua, né? É uma espada cortante, né? Olá! Isso, Liana! Olha, Liana já começou a mudar. Sabendo disso, ela já começou a mudar, ela já não acha mais que ela é uma mulher guerreira, que bom. Agora você é uma mulher, ela botou aqui, ela colocou aqui, escreveu, que é uma mulher virtuosa, muito bem, né? Cheia de virtudes, né? Isso não quer dizer que você não seja uma mulher ativa, uma mulher
sábia, uma mulher que vai ao encontro dos seus sonhos, dos seus objetivos, mas para isso não precisa lutar, não precisa ser guerreira. A gente precisa pegar de nós a nossa potencialidade, precisa pegar dentro de nós os nossos dons, os nossos talentos, e empregar isso de uma maneira mais saudável, não entrando em guerra e luta, né? A gente sabe que a vida existe desafios. Desafios é diferente de luta, né? Desafios a gente sabe que vai ao encontro do desafio e a gente vai buscar a solução, né? A gente tem capacidade de buscar soluções em tudo que se apresenta, né? Não precisa a gente estar lutando. Quem luta pode ganhar ou perder. E quando a gente tem a convicção de quem a gente é, do que a gente tem dentro de nós, a gente vai e sabe que a gente vai na certeza de que a gente está fazendo a coisa certa, né? Que a gente está indo no caminho certo, né? E quando a gente vai só para lutar, o que acontece? A gente entra em um campo de batalha e a gente aciona armas erradas, né? Porque na guerra existe virtude? Não. Na guerra existe mansidão? Não. Na guerra existe só destruição. Então, mulheres, por favor, nós não somos guerreiras, porque nós não estamos num campo de batalha para destruição. Nós fomos feitos para viver uma vida abundante, certo? E para construção, não destruição, tá bom? Porque quando a gente entra num campo de batalha, no campo de batalha existe a rivalidade. E a rivalidade é um querendo destruir o outro. É uma mulher querendo destruir a outra. Uma querendo ser maior do que a outra, melhor do que a outra. Então, é preciso que a gente tenha convicção, né, do que a gente fala, de qual é o significado de todo o termo, né? Eu sei que a sociedade começou com esse termo. Muito bem-vinda, Gabi. Bom estar aqui com você. Que bom que você veio. Seja muito bem-vinda, tá bom, minha querida? Certo? E você, Gabi, coloque aí nos comentários se você também se acha uma mulher guerreira ou cansou de ser guerreira, né? Então, a gente precisa tomar posse de toda a potência que a gente tem. A gente não precisa lutar, a gente só precisa ir para a vida com as armas certas, porque é a certeza de vitória. Quando a gente vai com as armas erradas, a gente não sabe se vai sair ganhando ou perdendo, porque na guerra é assim, né? Mas quando a gente pega a arma certa, né, as coisas certas, né, a gente com certeza vai fazer escolhas melhores, né, e vai buscar aquilo que é de melhor para cada um de nós, né? A gente não vai entrar no campo de batalha com ninguém, porque existe espaço para todo mundo, né? E no campo de guerra é só competição. E quando a gente sabe quem a gente vai, né, para os desafios da vida, né, sabendo que há espaço para todos. Olá, tia Domingas, seja bem-vinda, minha querida, minha tia maravilhosa, que bom estar aqui com você, viu? A Gabriela disse que ela é vitoriosa, isso. Liana já disse que ela é virtuosa. Mas antes, quando começou aqui, o que foi que aconteceu? Elas disseram que se consideravam guerreiras. E aí já começou a mudar esse padrão, esse parâmetro, né? Porque guerra é lugar de conflito, de morte, de destruição, né? De batalha, de porrada, de enfrentamento. E a gente não está aqui na vida para isso. Existe espaço para todos, a gente tem potencialidades, a gente precisa se autoconhecer, por isso que eu falo aqui do autoconhecimento. Autoconhecimento é muito importante. E eu vou falar daqui a pouco dos traços de caráter,
Qual desses traços, 5 traços de caráter, que tem mais uma tendência a ser mulher guerreira? Daqui a pouco vocês vão saber, tá bom? Então a palavra de Deus, eu estava falando aqui da palavra de Deus, viu? Tia Domingas e Gabi, que tudo Deus fez com a palavra. No início o verbo se fez carne. O que é o verbo? No início era o verbo. No início era o verbo, era a palavra. E tudo Deus criou através da palavra. Então a palavra tem uma força muito poderosa. Então quando a gente se autodenomina de mulher guerreira, disso, daquilo, isso traz coisas ruins para a gente, porque a gente está trazendo para a gente aquilo que não é legal, né? Porque a palavra é força criadora, porque a palavra de Deus já diz isso em Gênesis, a palavra é força criadora. Deus criou o mundo através somente da palavra. Ele falou assim, haja luz, né? Haja trevas, criou a luz e as trevas, né? Fez a separação entre a luz e as trevas, criou os animais, criou as plantas, criou tudo. O homem foi do barro, né? Do pó da terra, mas ele criou todo mundo através da palavra. Então, como a gente tem que prestar atenção no que a gente se autodenomina, no que a gente fala, né? Então a gente precisa não ficar na guerra, a gente precisa de amor, né? De autocontrole, né? Porque na palavra de Deus diz assim, em 2 Timóteo diz assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, né? Mas de fortaleza, né? De amor e de moderação. Então, de fortaleza, não é essa mulher forte para querer ir para a guerra, mas uma pessoa forte, uma pessoa que tenha a força, mas a força no sentido de saber que nós temos recursos dentro de nós, né? Não essa força de guerra, mas a força que Deus fala aqui é uma força de recursos imensos, inesgotáveis que nós temos dentro de nós, certo? Então, e também autocontrole é muito importante, tá certo? Para que a gente vá e conquista as coisas, tá bom? Então, a palavra de Deus também, em Filipenses 4, né, diz que eu estava falando da força da palavra, a palavra tem poder de vida e de morte, né? E quando a gente diz assim, eu sou mulher guerreira, né? O que é que a gente está produzindo dentro de nós, né? Será que guerra é uma coisa boa para a gente, viver na guerra, né? Como eu já disse, o significado de guerra é tudo isso, de destruição. Então, a palavra de Deus em Filipenses 4 diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Ser guerreira não é boa fama, né? Essa palavra não é boa fama. É como eu havia dito, guerreira vem de guerra, gente. Não é boa fama, né? Então, se alguma virtude há e se algum louvor existe, diz aqui, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha o que a palavra de Deus diz, né? Isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a gente não pode estar em pensamento de guerra, né? Eu sei que quem foi que começou a emitir, né, esse termo, né, para nós mulheres. Foi toda uma tentativa de conquista de espaço feminino na sociedade. Eu até entendo, né, mas romantizaram demais essa palavra, né? A palavra, inicialmente, eles queriam usar. É isso, Liana. A Liana está dizendo aqui, nós falamos por falta de conhecimento bíblico. É verdade, né? Então, o que aconteceu?
a mulher querendo ganhar espaço na sociedade, né? Porque desde do que a gente conhece, né? Na nossa civilização, não só isso, né? Do momento do patriarcalismo, nós temos uma sociedade machista, as mulheres querendo ocupar um espaço maior por direitos, né? Elas começaram a se sobrecarregar e achar que elas deviam dar conta delas mesmas, né? Que elas eram dono do nariz delas, e eu entendo que isso é importante, né? Mas dentro, cada um da sua função. E para isso, para a gente conquistar direitos e espaços, a gente não precisa carregar o mundo nas costas, né? A gente precisa, de fato, conquistar o nosso espaço, mas com dignidade, com decência, com ordem, né? E olhando para nós mesmas, né? Porque se a gente entra num padrão de guerra, a gente se autodestrói. Isso é muito arriscado, tá? Porque a gente se sobrecarrega, a gente não consegue demonstrar os nossos sentimentos, dizer assim, eu preciso de você e você precisa de mim. A gente não quer se tornar vulnerável, porque a gente entende que se tornar vulnerável, a gente vai ficar na mão das outras pessoas, mas a gente se tornar vulnerável não quer dizer que a gente vai se tornar fraca. A gente pode ser muito amorosa e ser firme, mas a firmeza não é grosseria, né? A gente pode ser firme, mas amorosa. Então, as mulheres perderam um pouquinho esse padrão, essa dinâmica, né? Elas avançaram de uma maneira tão cheia de rancor no coração, como se quisesse trazer uma vingança por tudo aquilo que elas passaram, que nós passamos, né? Eu me incluo, porque também eu já sofri preconceito como mulher, nós sofremos, nós entendemos a nossa sociedade machista, patriarcalismo, né? A gente veio de uma sociedade patriarcal, onde o homem que dava todo, né, a ordem, né, natural, as mulheres se submetiam, né? Mas a gente entende que isso é uma conquista, e a conquista não se dá na guerra, né? A conquista se dá a gente se colocando de uma maneira, como eu falei, firme, mas amorosa, né? A partir do momento que a mulher perdeu essa, como eu posso dizer, perdeu essa sensibilidade, né? Ela aí começou a querer abraçar o mundo e conquistar o mundo e acabou sobrecarregada, né? Ela pode conquistar muitas coisas, deve, né? Mas não precisa sofrer por isso. Não é preciso sofrer, não precisa sofrer, né? A vida deve ser leve, né? Então, e aí começou a se intitular Mulher Guerreira, né? Por isso, pelo enfrentamento dessas questões, por assumir muitas vezes o papel que era do homem, né? Por assumir uma casa sozinha, né? Isso foi bom para a mulher? Isso é bom para a mulher? Eu entendo que não, isso não é bom, porque Deus criou o homem e a mulher, e cada um com sua função, né? Se a gente ir para uma função que não é nossa, isso não é saudável, né? Então, cada um tem sua função. O homem tem sua função na casa, e a mulher tem sua função na casa, na vida, em qualquer lugar, né? Deus criou o homem, né? E criou a mulher Deus criou para ter filhos, para parir. Então, ali é uma função materna que só foi dada à mulher. Então, a gente não pode entender que todo mundo é igual. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes com relação a gênero, a questões de sentimento, de ver a vida. Nós somos diferentes. Nós somos iguais, sim, na questão de direitos. Nós somos humanos. Nós temos direitos, mas na questão de homem e mulher, na sociedade e até a própria criação de Deus, nós temos funções diferentes, né? E nós temos que aprender a ver nossa função de uma maneira mais, e assumir essa função, né? De uma maneira mais sensível, né? Porque senão a gente vive,
nessa mulher guerreira, assumindo um papel até que não é nosso, né? A gente deixa de dar espaço, por exemplo, para o nosso marido em casa, né? Por exemplo, né? Na casa existe, né? O homem e a mulher, o marido e a mulher, né? E cada um tem sua função. É importante saber a função exata de cada um, né? Na casa, né? Porque senão a mulher começa a querer tomar partido em tudo, né? Tem mulheres que são extremamente controladoras e aí elas dão espaço para o marido existir, né? E fazer a parte dele. Não estou aqui querendo defender o homem, não há isso, mas também existe, eu sei que existem pessoas acomodadas, né? Mas eu não estou falando nesse caso, eu estou falando que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Para que a gente não tome a frente de coisas que cabe ao homem fazer. É uma função dele, então deixa com ele. É uma função nossa, deixa com a gente, certo? É nesse sentido. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer aí, tá bom? Então, eu já disse que nós aprendemos na sociedade, na nossa família também. Na nossa família, se a gente for verificar, né? Muitas mães dizem assim, você não nasceu para depender de homem. Você tem que ter sua profissão para não depender de homem. Casamento não é legal, não presta, nenhum homem presta, né? Então, você vai crescendo, ouvindo, né, esses padrões, e você pega isso como padrão. E aí começa a assumir a sua vida, né, sozinha, achando que você dá conta de tudo e que ninguém mais vai servir se não for você fazendo, né? Então aí a gente começa a ficar um monte de mulher sobrecarregada e solitária, né? Infelizmente, né, a gente está vendo a nossa sociedade cada dia mais, né, solitária, tanto a parte do homem quanto a da mulher, certo? Porque nós aprendemos, e o padrão também social e de família, né, tá muito desgastada, certo? Então, é natural, é normal, né? Se você não pode ter um filho, né? Tem gente que vai e faz uma produção independente. Isso é bom para a criança, né? A criança precisa de uma referência masculina, que é o pai, de uma referência feminina, que é a mãe, né? Então, vários padrões foram mudando, e aí a mulher assumindo tudo sozinha, que ela acha que dá conta, mas na verdade nós damos conta, ninguém dá conta, né? Nós temos um limite, né? Ninguém dá conta. Então, conquistas que eu falei aqui não quer dizer sacrifício. Para você conquistar as coisas, você não precisa de sacrifício, né? Então, você vê mulheres de multitarefas, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela trabalha fora, né? Então, ela quer carregar tudo nas costas, né? Então, quer conquistar o mundo, né? E acaba sobrecarregada, porque muitas vezes existem parceiros que não são parceiros, mas existem mulheres também, né, que quer tomar a frente de tudo, né? São extremamente controladoras. Aí eu vou falar nesse instante aqui do traço de caráter, o que é mais controlador, a mulher que é mais controladora e o homem que é mais controlador. Mas hoje eu tô falando de mulher, a gente vai falar de mulher, tá bom? Então esse termo, o que aconteceu com esse termo? Inicialmente, né, ele era um elogio. Quem que não gostaria anteriormente? Hoje menos, né? Porque começou a ficar alerta para esse termo. Qual era a mulher que anteriormente não gostaria de ser chamada de mulher guerreira? Tinha orgulho de dizer que ela era guerreira, né?
Tem ainda mulheres que diz que tem orgulho de dizer eu sou guerreira, né? Então, tem isso como elogio. Mas como eu havia falado, né? Será que é elogio ser guerreira? O termo guerra vem de uma palavra elogiosa. Por mais que diga, não, eu sei que guerra é uma coisa ruim, mas a gente está querendo dizer, a palavra é essa, mas a gente está querendo dizer isso, sabe? A gente está querendo dizer que nós somos guerreiras porque nós damos conta. Mas a gente tem que levar em conta o significado da palavra. E a palavra tem poder sobre a nossa vida. Entendeu, minhas queridas? Então é preciso rever conceitos e aquilo que a gente traz pra gente, tá bom? Senão você vai viver sempre na guerra. Porque a palavra é força criadora, certo? Então, pra mim, isso não é elogio, tá bom? Pra mim, esse é elogio e eu não gostaria nem quero e ninguém me chama de guerreira. Um dia eu já pensei que fosse guerreira. Para mim isso também era, né, motivo de orgulho, ser guerreira. Mas quando eu entendi o significado, eu digo nunca mais. Né? Eu sou uma mulher sensível, eu sou uma mulher que preciso sim de um homem que cuide de mim, que olhe para mim, certo? Eu preciso de uma pessoa para compartilhar a vida. Isso é uma decisão minha. Tem pessoas que tá tudo bem ficar, né, sem uma pessoa. Mas, por exemplo, se ela for uma mulher solteira, ela não precisa carregar o mundo nas costas, né? Não estou dizendo que necessariamente uma pessoa precisa estar casada, mas eu estou falando né? Então, até porque mulher guerreira, eu estou falando das mulheres casadas que não dão espaço aos maridos, tá bom? Que querem ser o homem da casa. Eu tô falando nesse caso, tá? As solteiras, né? Também começar a verificar. Porque quando as mulheres não têm um marido, elas querem carregar também todo mundo nas costas, né? Quer ser boa para todo mundo, quer ser boazinha para todo mundo, quer se sobrecarregar, tomando conta dos problemas dos outros, né? E aí todo mundo diz, poxa, essa mulher é guerreira, essa mulher cuida de todo mundo, essa mulher dá conta de tudo, né? É na igreja, é na família, ela dá conta de tudo, qualquer coisa. Já viu aquele termo, chama o Severino? O quebra-galho, né? Então tem mulheres, né, que é o quebra-galho, tudo ela está disponível, né? Então, às vezes, ela não tem um marido em casa, né, no qual ela possa dividir as tarefas, onde ela possa se abrir para ser cuidada, mas e ela quer tomar conta de tudo na casa, quer controlar tudo, quer fazer tudo. Nesse caso, as mulheres solteiras, ela quer também fazer tudo, né, e também cuidar dos outros, tá bom? Não vê as suas necessidades, né? Faz muito pelos outros, tá? E esse peso faz bem ou faz mal? Faz mais bem ou faz mais mal, né? O que é que vocês podem dizer sobre isso, né? De tudo que vocês ouviram aqui, né? O que é que traz mais benefício? Esse peso. Peso o nome já tá dizendo, né? Peso. Peso não é uma coisa boa, né? Mas aí vocês dizem, traz mais malefício ou mais benefício? Responda aí, Gabi. Deixa eu ver quem tá aqui. Tia. Traz mais benefício ou mais malefício? O que é que vocês acham? Tá? Então assim, em casa, os maridos, os filhos devem participar da rotina da casa, né? Devem fazer acordos para que a mulher não fique sobrecarregada, né? Também a mulher deve prestar atenção para que ela também não abrace muitas tarefas fora de casa, né?
às vezes faz um curso, faz outro, quer fazer um, quer fazer outro, quer fazer aquilo, quer fazer aquilo. Aí, se a gente deixar, a gente quer fazer tudo. Acaba não tendo, peso já fala, peso já fala, a Gabi tá dizendo, peso é sacrifício, né? Então, peso é malefício, né? Então, esse peso não é bom para ninguém. Então, o que é que a gente deve fazer, né? Prestar atenção no que a gente pode diminuir de sobrecarga, né? Tem pessoas que fazem 10 cursos, tem pessoas que fazem 3 faculdades ao mesmo tempo e tem que cuidar de filho, tem que cuidar da casa. Então a gente tem que começar a observar, né, o que é que de fato faz sentido, o que não faz sentido. Eu tô dando prioridade a mim, eu tô me sobrecarregando demais, eu tô tendo tempo para olhar para mim, para cuidar de mim, para ver para as minhas necessidades, para olhar para as minhas vontades. Eu tenho tempo de cuidar, de ir no salão de beleza, eu tenho tempo de ir numa academia, eu tenho tempo de prestar atenção no que eu como. Tem pessoas que andam tão sobrecarregadas, tanta coisa, que não prestam atenção nem no que come, não tem nem assim tempo de preparar a sua própria comida, né, de uma forma mais saudável, observando o que está ingerindo, o que está comendo, né? Porque para você fazer uma alimentação saudável, você precisa de tempo, você precisa de olhar, você precisa de escolher os alimentos, né? Então, se você viver nessa correria, não dá tempo você se olhar, não dá tempo de você ir na academia, não dá tempo de você ir no salão, se cuidar, né? Cuidar dos cabelos, né? Cuidar das unhas, só. Então isso aqui é autocuidado. E uma mulher que é mulher guerreira, ela não tem tempo de olhar para as necessidades dela. Ela não tem tempo, certo? Então devemos ficar somente com o que é nosso, partilhar as responsabilidades, isso mesmo, né? As responsabilidades devem ser divididas, né? Dentro de um lar, dentro da igreja, dentro do trabalho, qualquer lugar. E a gente tem que prestar atenção, por que é que eu estou carregando muito peso? Isso tem uma causa. Por que é que eu tenho tanta necessidade de controle, né? Por que é que eu quero mandar em tudo? Por que eu quero controlar tudo? Por que é que eu quero fazer tudo? Então isso tem uma causa. A raiz desse problema, primeiro, está na mielinização do traço de caráter, que eu vou falar daqui a pouco. Que tem um traço de caráter que ele é muito controlador. Então, uma pessoa tem mais tendência a se sobrecarregar do que outras. Então, eu já vou partir para essa, certo? Qual é o traço de caráter que tem mais uma tendência? Quero ver quem que vai adivinhar aí, quem vai acertar, adivinha não, acertar. Qual é o traço de caráter que tem uma tendência a se sobrecarregar? Qual é o traço? Existem 5 traços de caráter. Existe o oral, existe o esquizoide, o primeiro, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Então, desses 5 traços, qual é o traço de caráter? Responde aí, Gabi. Qual é o traço de caráter que tem uma tendência de se sobrecarregar? Qual é? De ficar sobrecarregado de muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, né? Por quê? Porque esse traço foi mielinizado assim. Já faz parte, é característica dele, né? Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante. Você saber qual é o traço de caráter principal que você tem e se você tiver esse traço, você tomar cuidado, mais cuidado do que os outros, certo? Porque tem uma tendência de acumular funções e tarefas. Qual é, Gabi? Responda aí qual é o traço de caráter. Quero ver se vai adivinhar, acertar, adivinhar não, acertar. Diga aí. Cadê, Gabi? Vai escrever? Vai escrever aí? Tá escrevendo? Cadê? O rígido, isso mesmo. Então, a mulher rígida, ela tem uma característica de se sobrecarregar muito grande. Por quê?
porque ela tem uma necessidade de controle. Então, tudo ela quer controlar, ela é extremamente executora. Então, todo traço de caráter que é executor, quais são os 5 traços de caráter que é executor? É o rígido e o masoquista, são os 2 executores. Então, todos dois, o masoquista e o rígido, têm uma tendência a carregar, se sobrecarregar. O rígido, por quê? Porque ele gosta do controle, ele quer ser o número 1, ele quer sempre ganhar, ele é muito competitivo. Então, ele quer fazer, ele é multitarefas por isso, porque ele é competitivo, ele é ágil, ele é executor e depois disso tudo ele ainda é controlador. Imagine que dor para um traço de caráter rígido que está na dor. Se ele estiver na dor, ele vai ser absolutamente controlador, certo? E vai acumular muitas tarefas. Então imagina para esse traço de caráter, as mulheres desse traço de caráter sofrem se não se conhecer. Por isso que a gente faz um mapa de caracteres para que a pessoa saiba qual é o traço principal dela. Se ela tiver traço de caráter rígido, ela vai saber que ela funciona dessa maneira, ela tem uma tendência, né? Principalmente se ela estiver na dor. Mesmo se ela não estiver na dor, ela vai existir dessa maneira, mas é com mais controle, com mais cuidado, já acionando mais o recurso do que a dor. Mas se ela estiver na dor, vai ser terrível, ela vai fazer milhões de cursos, universidade, vai cuidar da casa, vai cuidar do marido, vai cuidar do filho, vai pra academia, vai ficar sobrecarregada e acaba doente, tá bom? Acaba fisicamente doente. E as mulheres rígidas têm uma tendência que carrega muito peso, ou então que é muito controladora. Ela tem uma tendência a ter endometriose, certo? Então, tomar muito cuidado, porque isso vai afetar o físico, tá bom? Outro traço de caráter que também ele carrega muito, né? Essa característica de mulher guerreira é uma mulher que é masoquista, mas muito, muito, muito menos do que a rígida. A rígida ganha disparado da masoquista, tá bom? Mas a masoquista também, porque são 2 executoras, né? Então, quem tiver o traço de caráter rígido ou masoquista, tomar muito cuidado, certo? Como é que eu vou saber que eu sou oral, ou eu sou masoquista ou sou rígida? Fazendo o mapa de caracteres, tá? E aí a gente vai ver a pontuação e se tiver pico de masoquista ou rígida, tomar todo o cuidado, tá bom? Porque, inclusive, uma mulher rígida, ela pode ter muitos problemas no relacionamento amoroso, porque ela não dá espaço para o marido, certo? Porque ela quer controlar tudo, então o marido fica sem espaço, ela vira o homem da casa. A masoquista também vira o homem da casa, mas mais o rígida. A rígida vira o homem da casa e isso é um problema. É por isso que o autoconhecimento, né, é muito importante para que você possa ter esse parâmetro, saber como você funciona e administrar bem isso, tá bom? Acionando os seus recursos, não ficando na dor do controle total de tudo. Tá certo? Então, é isso. Você não precisa ser forte o tempo inteiro, né? Deixa eu dizer que todos os traços de caráter, eles podem ser mulheres guerreiras, tá? Não é só a rígida nem a masoquista, não. Todos os traços podem ser mulheres guerreiras, uns mais, outros menos, né? O esquizoide, muito, muito, muito menos. Uma mulher esquizoide dificilmente ela vai ser uma mulher guerreira, dificilmente. Mas dentro do esquizoide tem a rígida, tem a oral, tem a masoquista, porque nós temos os 5 traços, tá bom? Então não esqueça que todos os traços podem ser mulheres guerreiras, umas com mais intensidade, com mais facilidade de ser,
e outras menos, porque nós temos todos os 5 traços dentro de nós, tá bom? E de repente pode acontecer, mas a rígida e a masoquista, e a rígida ganha disparado, tá bom? Então nós não precisamos ser fortes o tempo inteiro, nós precisamos mostrar nossa vulnerabilidade. É difícil, principalmente para a rígida que não gosta de mostrar vulnerabilidade, né? A rígida gosta sempre de ser forte, de se mostrar perfeita, né? Então, para ela não se mostrar perfeita é muito difícil, é muito desafiador, né? Mas eu digo aqui para mim, que eu sou rígida, e para as rígidas, que isso é possível, certo? Nós não precisamos ser fortes. Bota a oral, que nós temos a oralidade aqui, bota para funcionar o oral dentro do casamento, tá? Porque o oral é todo acolhimento, né? É toda amabilidade, né? Então é todo aconchego. Então a oral que tem dentro de nós precisa existir para que a rígida não tome conta de tudo, não fique no controle, querendo ser forte o tempo todo, tá bom? Certo? Então, é preciso mostrar essa vulnerabilidade para que as pessoas, né, para você mesmo, né? Porque se você se mostrar forte o tempo inteiro, como é que você vai ser cuidada, né? E você precisa ser cuidado, nós precisamos ser cuidadas, né? A gente precisa cuidar de nós, e é preciso também que outras pessoas cuidem de nós, que a gente, né, diga o que sente, o que deseja, o que está precisando, porque uns precisam dos outros. Então é importante se mostrar vulnerável de vez em quando, para nossa própria bem-estar, para nossa própria saúde, certo? Emocional. A gente precisa se mostrar vulnerável, dizer, eu preciso disso, eu estou sentindo isso, agora eu preciso de um colo, agora eu preciso de um beijo, agora eu preciso de um aconchego, agora eu preciso que você me diga alguma palavra bonita, certo? É importante, né? Para que a saúde emocional possa ficar legal, tá bom? Porque uma pessoa é o tempo todo se mostrando forte, né? Ela vai ter um momento que não vai mais conseguir, né? Vai ter um momento que vai desabar, né? E isso pode estourar uma doença, tá bom? Então, não precisa ser forte o tempo inteiro, tá bom? O tempo inteiro, tá bom, mulheres? Né? Super mulheres, sim, mas super mulheres virtuosas, certo? Amáveis, certo? Super mulheres que se valorizem, que olhem suas necessidades, né? Que seja vulnerável, né? Nós somos vulneráveis, nós somos sensíveis, né? Não precisa a gente o tempo todo achar que a gente é super poderosa. Nós não somos o tempo todo super poderosos. Nós temos poder dentro de nós, temos sim. Poder que vem de Deus, que nós somos criação de Deus. Mas vamos ter nossos momentos de fraqueza, sim. E é preciso as pessoas entenderem que nós somos humanas e que nós também temos o direito de ser fraca. Fraca no sentido, né? Não fraca, né, de não ter atitude, mas vulnerável. Então, eu vou mudar a palavra, vulnerável, né, de sermos vulneráveis, né? Porque você pode ser sensível, sim, você pode ser amável, sim, porém, firme. Eu não digo nem forte, eu sempre mudo essa palavra, né? De forte para firme é diferente. Ser firme é diferente de ser forte, tá bom? Ser forte, as pessoas vão entender que você não precisa de nada, que você é forte, não precisa de ninguém, não precisa de nada, e aí não vão olhar para as suas necessidades. Eu sei que primeiro que deve olhar para as suas necessidades é você. Você que deve olhar para as suas necessidades. Nós devemos olhar primeiro para a nossa necessidade, mas nós precisamos sim que os outros também olhem as nossas necessidades e vejam as nossas vulnerabilidades, para que a gente não fique sendo, né, o tempo todo disponível para as pessoas sem olhar para nós. Porque se a gente não se respeitar, as pessoas não vão nos respeitar, tá certo? Então, vamos retirar esse tirano, essa tirana que existe dentro de nós, tá bom? Para que a gente tenha a oportunidade de ser também cuidada, olhada, valorizada como pessoas
sensíveis, amáveis, com muito amor no coração, né? Que seja um coração amoroso, mas porém firme, tá bom? Que Deus abençoe vocês, foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido assim essa mensagem e que a gente possa refletir nela, tá? Se tiver alguma pergunta, compartilhe essa live, dê seu like, vai descer lá vai ficar aqui gravado no Instagram, tá bom? Se vocês quiserem assistir novamente, podem assistir, deixa eu ver quanto tempo, tá bom? E eu espero ter contribuído com vocês, tá? Deus abençoe. Tem alguma pergunta? Fala aí alguma coisa. Oh, Gabi, obrigada. Gabi tá se aplaudindo, obrigada. Obrigada, você é uma joia rara. Liana é uma joia rara, viu? Eu tô preparando, viu? Tô preparando, que bom que vocês ficaram até o final aqui comigo, tá? Muito obrigada. E eu tô preparando, vou contar aqui de primeira mão para vocês, que eu tô preparando uma surpresa para as pessoas que estão aqui sempre no sábado me prestigiando conhecimento, tá? Eu tô preparando uma surpresa que as pessoas que mais participaram das lives comigo vai ganhar um presente. Olha que coisa legal. Ah, que coisa boa, certo? Então, quem tiver... Opa! Liana, tá? Então, as pessoas que estiverem aqui comigo vai ganhar um presente breve, tá bom? A gente vai ver aqui, vai contabilizar as pessoas que mais participaram das lives desde o início, né? 3 pessoas, nós vamos premiar 3 pessoas, ou 3 ou 4, que mais estiveram presentes nas minhas lives, com um presente mais que especial, tá bom? Então, aguardem, não vai demorar não, aguardem. Gostou, Gabi? Deus abençoe, fiquem com Deus, queridas, até. Obrigada por ter ficado até aqui no final, tá bom? Beijo. Beijo no coração, amo vocês, tá?